Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e golpe do baú pra mim era tentar abrir alguns do Zelda Breath of the Wild e não conseguir. Eu sou o Luiz Kuntz e o único golpe que eu aceito levar é um golpe de sorte. Boa! Bom, todo colecionador que já tá há algum tempo na missão já passou por alguma situação desagradável na hora da compra ou mesmo na hora da entrega do item. No nosso episódio de hoje, a gente quer fazer um guia meio que prático sobre os cuidados na hora de adquirir os seus jogos e acessórios. E com a gente não foi diferente, por causa disso que a gente quer ajudar você a evitar ao máximo que você, meu caro ouvinte, também não caia nesses golpes. Sobe o som, Gui, que hoje o dia é de evitar golpes aqui no Jogo Raro. É isso, pessoal, tô passando por aqui para deixar um recado absolutamente importante pra gente, eu tenho certeza que pode ser também muito bacana pra você. Eu tô me referindo a uma plataforma muito legal, muito bacana e tecnológica, que é o Orelo. O Orelo é uma plataforma que foi criada para ajudar produtores de conteúdos brasileiros. E ele é muito simples, né? Ele é muito tranquilo de funcionar. É um aplicativo que funciona tanto para as plataformas Android quanto iOS. Você baixa essa ferramenta, esse aplicativinho, e aí você vai procurar a gente, vai escrever lá Jogo Raro dentro do search, lá do espacinho de busca dos podcasts. Toda vez que você ouvir o nosso conteúdo pelo Orelo, você vai doar centavinhos pra gente. Isso é importante porque acaba ajudando o produtor de conteúdo. É similar ao que as plataformas de streaming de música fazem com os músicos, né, com os artistas. O Orelo faz com os podcasters, né, com os produtores de conteúdo. E tem uma ferramenta muito importante também, que a gente já está tendo a grata satisfação de ter alguns colegas e alguns amigos, ouvintes nossos, que já utilizam esse espaço, que é a ferramenta de doação lá do Orelo. Então você procura essa ferramenta que está ali dentro mesmo do Orelo, clica e faz uma doação, que pode ser recorrente, ou seja, que todo mês ela vai acontecer, ou pode ser pontual, pode ser uma única vez ou coisa nesse sentido. E aí você doando uma pequena quantia por mês, que às vezes é um dinheiro que não faz tanta diferença, um pequeno cafezinho, uma pequena coquinha por mês, acaba nos ajudando nos custos operacionais aqui do podcast que a gente tem, né, na parte de distribuição desse conteúdo para as plataformas, de edição, enfim, todos os custos que envolvem o nosso dia a dia aqui de gravação e torna esse hobby, essa coisa apaixonante que a gente tem, cada vez mais viável, porque acaba que a gente aqui, tanto eu quanto o Luiz, dedicando tempo, energia e dinheiro para poder fazer a coisa acontecer. É isso, se você tiver a condição, a oportunidade, a possibilidade, evidentemente, de nos ajudar, saiba que isso vai vir de muito bom grado e a gente vai viabilizar de alguma forma o nosso projeto, né? O nosso sonho, que é continuar falando sobre games e colecionismo. E aí, Luiz, para começar o nosso programa como a gente atualmente faz, queria saber como é que foi a sua semana, se teve alguma coisa diferente, aí, algum recebível, algum faturado, o que teve de novo aí para você? Samuel, foi bem interessante algo que aconteceu essa semana, porque ele tem tudo a ver com o tema, e inclusive já vou dar um spoiler de uma dica de como se precaver um pouco com esse tipo de compra, que é a compra por pré-venda. E eu confesso para ti, Samuel, que eu fiz uma compra por pré-venda, e lá pela metade do tempo, assim, depois eu pensei, cara, eu acho que eu caí num golpe. Nossa. E pré-venda no Brasil, ele é um negócio bem complicado, porque você faz uma pré-venda lá fora, no dia do lançamento, o cara vai te enviar, seja pela Amazon, seja por outro local, tu faz a pré-venda numa GameStop física, eles recebem o jogo no dia do lançamento, e no dia do lançamento eles postam na tua casa, né? Uhum. E o problema da pré-venda de algo que não é produzido no Brasil, e a gente faz a pré-venda no Brasil, é que a gente não sabe quando que vai chegar o item no Brasil para esse revendedor, se vai chegar, se ele vai ter algum problema na importação. Então a gente nunca tem certeza absoluta nem se o item vai chegar, que a gente fez a pré-venda, e se chegar, quando que ele vai enviar. E eu fiz essa pré-venda, uma pré-venda bem interessante eu fiz. Eu não vou comentar o site e tal, mas é um site bom, que eu compro bastante. E aí eu fiz pré-venda 2 jogos. Um é um que é exclusivo do Nintendo Switch, o nome é Triangle Strategy. Ele fez bastante sucesso agora no mês de março.
e também já de Breath of the Wild 2. Ah, legal. Por que eu fiz uma pré-venda tanto tempo antes? Porque eu achei o preço fantástico. E aí paga no cartão de crédito, 12 vezes sem juros, e aí tranquilo, fiz a pré-venda, não me importo quando que eu vou receber, tá tranquilo. E aí Triangle Strategy, ele lançou no início de março, e aí passou uns 15 dias, assim, não aconteceu nada. Daí eu mandei uma mensagem, eles disseram, a gente precisa de mais alguns dias, a gente ainda não recebeu. Aí eu, não, tudo bem, tranquilo. Aí passou quase 25 dias, eu comecei a ficar meio preocupado. Porque eu sei que tem golpes na internet, Samuel, em que é o golpe do vou catar o dinheiro de muita gente, deixar rendendo em alguma aplicação, depois eu não faço compra nenhuma e deixo eles estornarem e devolvo o exato valor que eles pagaram. Mas eu fico com tudo aquilo que me rendeu esses meses todos em alguma aplicação financeira. Caramba. E eu achei que eu tinha caído no golpe da pré-venda. Mas graças a Deus, quase um mês depois, eles receberam os jogos, eu recebi o rastreio e tá a caminho da minha casa. Boa, que sorte, que bacana. Nossa, como as pessoas são engenhosas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do programa aqui, porque tem umas engenharias para golpes, cara, que é impressionante. O cara seria um gênio, o cara fazendo spread de jogo. Que gênio, que cara. Doido, né? Ele poder abrir um banco, fazer isso de maneira legalmente, né? Vendendo título de capitalização. Que maluquice isso. O cara tava vendendo uma telecena, né? É uma telecena, é um títulozinho de capitalização e aí você podia tirar, sei lá, no final, ele divide o lucro com... Ele pega o teu dinheiro emprestado, ganha, aí você podia, ganha 70% do lucro que vai gerar e te dá 30%. E você ainda acha que fez um excelente negócio. Que é olha a gente destruindo o mercado financeiro aqui agora. Mostrando as entranhas do mercado financeiro, mas é isso, né? Não tem almoço grátis. Mas é impressionante, eu não sabia que as pessoas estavam fazendo isso para games, cara. Para pré-venda. Que doido, né? É muito louco. Bom, aqui do meu lado, assim, foi uma semana um pouco mais corrida. Eu acabei não conseguindo ter nenhuma grande entrega também, nenhum grande serviço. Mas eu recebi um joguinho muito bacana, que é o Courtside, o NBA Courtside. Eu tenho o full set da série NBA Courtside, só que eu não tinha um jogo, que foi o que saiu pra GameCube, que é o 2002, que tem o Kobe Bryant na capa, e eu consegui achar uma versão com luva desse jogo, que é um jogo difícil de achar, quer dizer, eu até então nunca tinha visto por aqui, e eu achei a versãozinha com luva dele, pra ter agora o subset de toda a série Courtside, que não é muito grande, digamos assim. E o mais bacana foi que eu comprei aqui no Brasil, a versão, essa Courtside que eu menciono, ela só saiu no Japão. E eu comprei aqui no Brasil numa live, paguei, sei lá, R$50, então porque, de novo, tem alguns jogos, alguns títulos, algumas séries que ela tem valor, e o valor é muito mais, às vezes, ou sentimental ou pontual, porque não é um jogo que tenha... A gente até falou isso já num episódio, né? O que é raro e o que é caro, né? Então esse é um jogo raro, mas ele não necessariamente é caro, porque as pessoas não veem valor na série, enfim. Mas é um jogo muito especial, porque foi um dos primeiros jogos que eu comecei a ver de jogo de basquete, aonde o gráfico me despertou interesse, sabe? Porque antes era tudo muito... Se a gente for pensar ainda... Super Nintendo, até 64, eles eram todos meio poligonazões, assim, tudo muito feinho mesmo, assim. Até pra época, a gente já tava vivendo um pouco essa saturação do 16 bits ou do 8 bits, e a gente tava entrando num novo mundo que seria o PlayStation 2, enfim. A gente tava esse jogo de GameCube especificamente foi o primeiro jogo que eu tive acesso a esses gráficos que são mais bonitos e tudo mais, e não tinha tido a oportunidade de jogar, e só joguei agora, depois que eu consegui comprá-lo, né? E esse é o caso clássico onde um jogo envelheceu bem pra mim. Uma série que envelheceu bem e que eu gosto bastante. Que bacana. Então, a gente, para começar o nosso tema aqui, a gente tem, evidentemente, que a gente até brincou com isso, né? A ideia do golpe, ela antecede a internet, mas amplificou-se muito durante a internet.
E eu queria te perguntar exatamente isso, Luiz. Qual que é a tua relação, referência, lembrança de golpes antes da internet? Eles existiam de fato? Ou é isso aí, é os nossos pais e avós que contavam pra gente? As histórias dos pais e dos avós, acho que a gente deixa para um outro momento, porque senão a história vai longe, né? É. Mas eu tive um, Samuel, e é interessante, porque eu consegui o meu primeiro emprego, né, com 18 anos, e aí aquela coisa, né, a gente ainda mora com os pais, tudo que a gente ganha sobra só pra gente, então, para quem gosta de tecnologia, é um convite para começar a gastar com besteira, né? É isso aí. Eu lembro que, já com os meus primeiros salários, eu pedi para uma moça da minha cidade, que ela ia com frequência pro Paraguai, para ela trazer as peças para eu montar um PC de mesa. E eu lembro que na época, era a época que mudou o tipo de memória RAM. Então as placas-mãe, elas estavam vindo com a memória DDR1. Sim. Já que na época era o top do top, né, ter memória DDR1. E aí eu lembro também que eu comprei uma placa de vídeo e esperei chegar. Então ela fez a compra dela, ela retornou. Então eu olhei os pacotes, inclusive todos os pacotes diziam exatamente aquilo que eu tinha pedido lá e tal. O pacote da placa de vídeo era exatamente aquele. E aí eu montei o PC todo. E aí eu lembro que eu estava super empolgado, porque era um lançamento da época, para jogar o Elder Scrolls 4 Oblivion. Uhum. E aí eu fui lá e achando que a minha placa de vídeo seria matadora, que eu ia poder botar os gráficos no máximo. Eu percebi que botando em 800 por 600, que era o mínimo, e no meu monitor CRT até que ficava bonitinho, mas mesmo no mínimo dava umas engasgadas que eu não estava curtindo. Uhum. E aí eu pensei, poxa, mas era para ser boa essa placa de vídeo. E aí, na época, eu desconhecia também certos locais para você ver as especificações da placa. Uhum. Então, muito depois, eu fiquei sabendo que a placa de vídeo que me trouxeram realmente era a numeração correta, mas tinha 2 letrinhas no final, chamado LE. Então era uma NVIDIA não sei o que, alguma numeração LE. E LE é a versão de entrada, assim, ó, que ela é pelo menos umas 5 vezes mais fraca do que a placa de vídeo com a mesma numeração, mas sem ter o LE atrás. Ou seja, mas na caixa estava certinho, não dizia LE. Ou seja, fui trollado, caí no golpe da placa de vídeo errada. Caramba, e não tinha Bitcoin naquela época ficar minerando, né? Quer dizer, não tinha tanta gente desesperada atrás de placa, né? Eu louco para jogar Oblivion e tive que jogar Oblivion a 5 quadros por segundo. Cara, eu não tenho memórias, assim, antes da internet, porque eu não era muito do mundo dos games, assim, no sentido, eu já dividi isso várias vezes aqui com os nossos ouvintes, eu era mais dos computadores, então as minhas referências são muito parecidas com as suas, e tinha um agravante de que o agravante não, a oportunidade, o benefício, digamos assim, o privilégio de que eu era muito fã de uma plataforma que era MSX, e a MSX, sim, você não tinha muito como comprar nada, era tão... essa era a beleza, a alegria e a tristeza de se usar essa plataforma, porque ela era muito... a velocidade da atualização, ou da evolução da plataforma era muito lenta. Então você não tinha lançamentos de periféricos, de consoles e de novas tecnologias que podiam amplificar significativamente a experiência de jogar os joguinhos ali. Isso demorava muito tempo. Então se você tinha ali um setup mínimo, você podia usufruir daquele ambiente ali, né, durante muitos anos. Então você não tinha problema, você não comprava, o ponto é, você não comprava muitas coisas com muita rapidez. Por quê? Porque você acabava gravando os joguinhos que você queria, e aí não é nem muita questão de legal ou ilegal, o fato é que não tinha, você não conseguia ter jogos aqui no Brasil, né? Você não tinha... Claro que você tem uma cena que inclusive é muito importante, muito interessante, de desenvolvimento de jogos nacionais, desenvolvimento de softwares para MSX, né? Tem figuras que foram fundamentais, que estão até hoje aí na cena. Existe uma cena até bastante ativa de desenvolvimento de MSX, por incrível que pareça ainda hoje, mas você não tinha, sei lá, como se tem hoje, grandes produtoras ou distribuidoras aqui no Brasil lançando jogos que você poderia comprar isso no Magazine, alguma coisa nesse sentido. E o que se tinha, evidentemente, era gente pirateando mesmo, assim. O cara tinha uma lista lá, que era aquelas listas feitas em impressora matricial,
Aí você olhava quais jogos você queria e o cara ia lá, você pagava lá alguma coisinha e o cara ia lá e te entregava. Eu tenho a memória, uma lembrança desse momento, que foi um golpe, que foi dolorido também, foi um golpe, e que só aprendi depois, que foi o seguinte, nessa época tinha muita fitinha, tinha as fitas, né, que você comprava uma fita cassete, nosso cara ouvinte, parte das pessoas talvez nem sabe o que é isso, então sugiro buscar aí no Google fita cassete, vocês vão ver o que é isso. Mas era uma fita cassete, a fita cassete era, digamos, a mídia pra gente poder rodar o jogo dentro do MSX. E aí, eu tinha muita fita cassete, porque era a maneira que eu tinha os meus joguinhos. E aí, um belo dia, eu queria comprar um drive, né, um drivezinho de disquete, 5 1/4, pra poder ter, enfim, uma melhor forma de poder ter os meus jogos. E aí, pedi pro meu pai e tal, ele falou, vou te dar de aniversário, mas você vai ter que me ajudar a pagar. Falei, como é que eu vou ajudar a pagar meu pai, né? Porra, não tenho renda, não tenho nada. Mas aí eu lembrei que eu tinha as fitinhas. Aí eu falei, vou anunciar as minhas fitinhas. E o que eu fiz? Existia um OLX, digamos assim, da época, que era um jornal, talvez alguns dos nossos ouvintes talvez vão se lembrar. Eu não sei se ele era nacional, Luiz, talvez você pode ter ouvido, mas aqui no estado de São Paulo era muito famoso, chamava Primeira Mão. Que legal. É porque era essa ideia de ser algo que você tá vendendo, mas ele é um item de primeira mão, entendeu? Ele não tá desgastado. E era um jornal impresso, evidentemente, né? A gente tá falando, sei lá, década de 80 aí. Era um jornal impresso e você ligava, ditava o anúncio pra pessoa e ele era gratuito. Um anúnciozinho, um bloquinho pequenininho, era gratuito. Então você colocava lá, jogos MSX, valor tal e o telefone. Aí a pessoa ligava e você acordava com a pessoa à venda. E eu fiz isso. Coloquei lá, eu não tenho noção de qual era o valor que eu pedi, mas sei lá, era 10 fitinhas cassetes, tal, jogos diversos, não sei o quê. E aí veio um cara, ligou um cara, falou, eu tenho interesse, quanto é, tal. Passou o valor e beleza. E aí o que acontece? Eu era uma criança na época, e aí o rapaz veio, e quando ele chegou, eu me dei conta que eu tinha anunciado, sei lá, 12 joguinhos, mas eu só tinha 10. Né? E aí quando o cara veio, eu falei, bom, ele vai chegar, vou dar o desconto aqui, ele vai me pagar, né? Vou dar o desconto, falou, então relaxa, leva isso aqui, me paga só isso e leva isso aqui, né? Só que ele veio com um cheque preenchido. Ele veio com um cheque preenchido e já no valor. E aí eu falei pra ele e ele falou, tudo bem, mas pode ficar com você, pode ficar. Ele nem questionou. Tipo, tô pagando mais, né, pra você e o cheque já tá aqui, não, pode levar. Tipo, ele nem questionou do tipo, como assim você tá pagando mais, vai levar menos e não vai questionar, né? Sei lá. E aí, na hora, minha irmã me falou, você acabou de cair num golpe do cheque sem fundo. Mas você acabou de cair nesse golpe. E eu, na minha cabeça, não, né, como assim? E dito e feito, né? Foi a primeira. Eu posso dizer que foi talvez uma das primeiras e únicas vezes, pelo menos eu não me lembro de outra situação onde eu tenha caído. Cheque sem fundo, que evidentemente que tive ao longo da vida aí, caí nesse golpe aí também, entre aspas, porque era muito comum, né? Durante uma época importante. Mas foi uma das primeiras, como eu mencionei, não tenho memória de outras, vezes que eu caí em golpes, porque depois daquilo eu fiquei com tanta raiva. Imagina, a primeira venda que eu faço da minha vida, eu levo um golpe. Frustrada. Então eu fiquei muito chateado e era um item meu, né? Imagina, era a minha paixão, os meus joguinhos e tal. E aí o cara levou tudo e me senti literalmente roubado. Mas foi uma situação ruim, muito antiga, né? Porque golpe de cheque sem fundo é um negócio, né? Já muito datado. Mas é um golpe que acontecia bastante, sobretudo antes da internet, aí, do advento da internet. E ficou aí uma lição pro pequeno Samuel. Muito. Eu virei o grande Samuel depois daquilo. Já cresci. Foi literalmente uma virada de chave ali. Eu percebi que, caramba, se eu não acordar pra vida, não vai dar certo, né? Bom, depois chega-se uma rede enorme aí de tecnológica, que a gente tá falando de 95, 96, mas um pouquinho mais pra frente começou-se a se desenvolver um negócio chamado e-commerce, o comércio eletrônico, né? E no desenvolvimento dessas iniciativas, aí a gente está falando da migração do jornal impresso, de uma série de outras formas que a gente tinha para classificados, para meios online. Como é que é a tua memória também disso? Como é que era, por exemplo, comprar joguinho no Mercado Livre?
No começo, evidentemente, hoje a gente tem uma outra realidade, que também tem problemas, a gente sabe disso. Mas como é que era pra você, Luiz, esse começo aí de Mercado Livre e internet? Pô, Samuel, não sei se tu lembra, mas era muito doido a gente comprar no início da era da internet, e a gente tinha basicamente só o Mercado Livre como opção. O Mercado Libre, né, que veio da Argentina e se estabeleceu no Brasil, e veio com uma proposta muito interessante, né? Você, na sua cidade, principalmente na sua cidade pequena, não tinha acesso a uma gama de produtos que outras pessoas, como os moradores da Grande São Paulo, tinham acesso, e a gente vai ter acesso como, né? Só se viajasse para São Paulo. Então, muito interessante a proposta do Mercado Livre, mas não tinha garantia nenhuma. Tu comprava e o Mercado Livre, a plataforma, não te oferecia uma garantia na compra, nenhuma. Então, você muitas vezes comprava por boleto algo que você achava interessante e era uma roleta russa total, Samuel. Tu não sabia o que ia vir naquela caixa. E foi dali que surgiu uma lenda urbana que, na verdade, não é tão lenda assim, aconteceu demais, que é você comprar um produto e depois você receber, uns 20 dias depois, uma caixa toda bonitinha, e aí tu abre a caixa, literalmente tem um tijolo dentro. Pois é. E foi essa Tijolo Edition, os consoles Tijolo Edition foram bem vendidos. Teve uma época aí que foi muito comercializado mesmo, de fato, né? Absurdo, né, cara? E era sempre um sofrimento, né? Comprar já é um sofrimento por si só, porque tu tá tirando dinheiro da tua rica poupancinha. Mas era um sofrimento duplo, porque tu ficava agoniado, literalmente agoniado, de que se ia dar certo ou não. Eu achei que foi um período bem sombrio e triste, assim, para quem fazia compras pela internet, porque não era gostoso comprar pela internet. Pois é, você ficava muito tenso, realmente era um absurdo, assim. Essa época foi muito clássica, que eu tô até vendo aqui, eles chamavam de golpe da pedra. Tinha nome. A ideia era assim, ó, a estrutura do crime é simples. Depois de receber a mercadoria, o fraudador usa dessas políticas de devolver, porque tem na verdade, tem a coisa de você receber a pedra, você recebe, você que comprou, você recebe o Tijolo Edition, então ali é um golpe por si só. Existia um outro golpe, que era o seguinte, eu compro o item, eu como comprador, digamos assim, compro o item de um vendedor e falo, olha, não é isso que eu quero, veio quebrado, não sei o que e tal, embalo tudo e coloco uma pedra para você, vendedor. Então é a sofisticação do Tijolo Edition. E aí eu devolvo um produto para você, sou reembolsado pela compra e porque o peso que você vai receber vai ser o mesmo, né? A pedra vai ter o mesmo peso, entre aspas, do produto que você me vendeu. E você vai ser, vendedor é lesado. Então esse golpe foi muito comum. Eu tenho certeza absoluta que muitos dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora passaram pelos dois momentos. Ou compraram pedra ou receberam pedra de voltas no estorno. Porque a gente tem muito ouvinte lojista, os caras devem ter sofrido muito com isso também. É um mau caráter, tem em tudo quanto é lugar, né? E como era difícil o acesso ao Mercado Livre para você reclamar alguma coisa. Você basicamente não tinha um saque, não tinha uma forma de conversar. Você basicamente tinha que enfrentar o pesar que é tu ter que ir para uma justiça e depois não saber o que o juiz vai decidir. Era ruim demais. Pois é zero de uma estrutura ali que te garantia o básico, né? O básico para você poder fazer uma compra e tudo mais, enfim, eram tempos de uma internet meio sem lei, assim, que existia, que era ruim mesmo. E agora, quer dizer, na sua opinião, tá tudo resolvidinho? Quer dizer, 2020 chegou, a gente teve a pandemia, estourou os volumes, né, os números de venda online em razões óbvias, sobretudo por conta das questões sanitárias e também de você, enfim, ficar limitado aí para lugares físicos, né, lojas físicas para poder comprar. A gente teve um boom enorme, uma explosão de vendas online. E os golpes continuam existindo? Como é que é a tua percepção aí desse mundo que a gente está vivendo agora? Samuel, infelizmente, o golpista ele tem um alto poder de adaptação. então ele muda o jeito de fazer, mas ele continua dando golpe. A resiliência do golpista, né? Exatamente. E é interessante porque está cada vez mais seguro você comprar pela internet. Então você vai hoje para um Mercado Livre, você vai para um
Shopee, você tem uma garantia muito grande de que se algo der errado, vai ser estornado o seu cartão de crédito, ou então você vai receber o dinheiro pela conta corrente se pagou por boleto. Então, hoje a garantia ela é muito grande. Claro que algumas coisas a gente ainda precisa se precaver quando a gente compra por essas plataformas, que é quando compra algo de muito valor. E aí eu já estou começando a dar um spoiler das dicas. Comprou algo de muito valor, mesmo que seja uma plataforma segura, filme a abertura. Hoje todo mundo tem câmera de celular que faz vídeo bom, filme você abrindo. É uma garantia imensa que você tem de que depois, se você receber uma pedra, tá lá gravado que você recebeu uma pedra. Mas os golpes, eles mudam. Até porque a gente viu os vendedores migrarem de plataformas com a pandemia. Na prática, hoje, você ser um vendedor de plataformas muito grandes, como o Shopee e o Mercado Livre, essas plataformas gigantes, elas aproveitaram a pandemia e elas aproveitaram o fato de ter muita venda online para colocarem umas taxas absurdas na venda de quem vende. Então, migrou, e migrou muito, e isso a gente sabe muito bem, né, Samuel, porque a gente convive com isso, que migrou para o LX, migrou para Facebook Marketplace, migrou para grupos de vendas de Facebook. Então, novamente, é como se a gente tivesse entrado nesse início da era da internet, onde não existe uma plataforma grande te dando o aval, te dando pode comprar sem medo, porque a sua compra está 100% garantida. Então, nós temos algumas facilidades de hoje, que é muita oferta. Então, assim, nesse Facebook Marketplace, no LX, nos grupos de vendas do Facebook, tu tem uma oferta imensa e fazendo uma boa busca, tu encontra aquilo que tu quer. Mesmo sendo muitas vezes um jogo raro, tu encontra. O problema é aí o golpista, né, que é muito resiliente, e ele acha os meios de te cativar, né, de fazer você acreditar que ele é uma pessoa de extrema confiança, e aí você vai lá, paga adiantado, e espera chegar um item que ou nunca vem, ou novamente vem algo que você não pediu. É bem isso que você falou mesmo. Bom, acho que a gente podia concluir um pouco esse nosso papo aqui, falando justamente sobre quais dicas que a gente pode separar para os nossos ouvintes, né, Luiz? Baseado, evidentemente, não só nas nossas experiências pessoais, mas também no que se pratica aí de essas grandes empresas aí na web, sobretudo ou as plataformas propriamente dita, ou mesmo empresas de controle de crédito, oferta de crédito, tem um histórico de golpes enorme, né? E eles têm uma política também de sugestão de dicas, porque elas se valem, evidentemente, dos golpes mais praticados. Então, para começar, assim, eu vou passar as minhas coisinhas aqui, as minhas sugestões, Luiz, aí depois eu queria te ouvir também, de quais os cuidados que eu particularmente tenho na hora de comprar. Que evidentemente, são coisas pessoais, mas muitas das coisas que eu pratico são absolutamente corriqueiras, as pessoas estão habituadas a fazer, mas eu acho que a regra do bom senso tem que prevalecer, sempre se atentar a essas questões aqui. E eu acho que a mais importante de tudo que a gente está falando aqui é pesquisar a idoneidade do vendedor. É entender quem é esse cara, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Durante muito tempo, falou-se do marketplace ou mesmo da venda online, né? Então, volta e meia, quando você tem aí momentos como Black Friday e tudo mais, as dicas dos especialistas será que esse CNPJ existe há muito tempo? Você tem dados que são obrigatórios no fornecimento de serviço online, que o cara tem que ter uma razão social, visível, tem que ter um endereço, tem que ter um telefone, enfim. O canal de venda, não é porque ele é online, porque ele é virtual, que ele não pode existir no mundo físico. Isso é falácia, tem que existir, né? Tem que ter essas informações ali para que você possa fazer uma consulta rápida. Então, se você não conhece a plataforma, vá pesquisar, procure nos sites aí, que também, a gente tem diversos sites aí de análise de risco, né, e também de reputação online, para dar exemplo de Reclame Aqui, por exemplo, que pode te dar um bom indicativo de que eventualmente alguém teve um problema com aquele espaço. Então faça uma boa pesquisa, caso você não conheça, evidentemente, aquele espaço online. E aonde eu atualmente estou mais habituado a fazer negócio, que são os vendedores ou pessoa física, aí pensando em grupo de Facebook, marketplace do próprio Facebook. O que eu costumo fazer se eu não conheço, primeiro que eu só costumo comprar de quem ou eu já comprei ou alguém já comprou muito próximo a mim. Né? Então isso já é um cuidado que eu tomo
Até porque a gente tá, e aí trazendo um pouco essa história mais pra nossa realidade, os itens que a gente acaba comprando são itens muito específicos hoje em dia, né? Não é uma compra, digamos, de um item que é absolutamente popular e tudo mais, salvo raras exceções. Então, o cara que tem os itens que nos interessam, geralmente já é um cara meio que a comunidade meio que já ouviu falar, já conhece. É difícil surgir um cara do nada com, sei lá, títulos raríssimos, sem nenhum tipo de lastro, né? Sem alguém ter comprado alguma coisa desse cara. É impossível. Ou ele é um colecionador que deixou de colecionar e aí a comunidade também já conhece. Ou ele tem alguém que é próximo, enfim. Então, mas a dica é pesquise, converse, tem aquela clássica pergunta no Facebook, quero fazer negócio com fulano, o que vocês têm a dizer sobre ele? E aí todo mundo que já fez negócio com o vendedor em questão, dá ali seus comentários. Então, essa construção de autoridade, né, ou de legitimar essa autoridade desse vendedor é absolutamente fundamental. É o que eu mais faço hoje em dia. E eu acho que é a grande dica, digamos assim, para quem está habituado a fazer. Então, eu acho que esse é um pouco, para mim, a regra de ouro. Quem é essa pessoa, né? E principalmente, o que ela está habituado a fazer? O OLX é já um mundo meio sem lei também, como você bem colocou. Ali é meio no risco. Mas o que eu faço no OLX quando tem algum item especial que eu quero e tal? Aí, geralmente, tem que ser na minha cidade ou no meu entorno aqui. Primeiro, troco as informações, peço fotos do produto. Hoje em dia o OLX já permite que você mande via direct as fotos do produto. Então eu sempre peço umas fotos, peço que o cara... Geralmente se o cara fala, porque tem muita gente que fala de golpe, realmente acontece, que o cara manda um vídeo, mas ele não fala o teu nome. Então ele manda um vídeo que ele faz pra todo mundo. Ou que ele ou um vídeo que não é dele, né? Que ele pegou de alguém e tudo mais. Então eu falo assim, ó, se você puder me mandar um vídeo e tal, e no meio do vídeo só por precaução falar o meu nome, não sei o que e tal. A gente sabe que também dá pra burlar isso. Não é uma coisa de outro mundo, né? Quem entende de edição sabe que é bem simples, mas é mais um complicador pra pessoa. E mais do que isso, o mais importante de tudo é, na hora de fechar negócio, efetivamente, do item, eu vou até a pessoa. Então eu vou até a pessoa num local público. Então eu marco geralmente num shopping, num supermercado, no estacionamento de algum lugar... E fala, tô indo pra tal lugar. Quando eu chego no lugar, eu falo, cheguei. Aí eu pergunto onde a pessoa tá. E aí sim, ele troca ali algum tipo de informação de identificação, né? Tô com roupa tal, não sei o quê. E aí faz o negócio, eu faço o negócio ali na hora, depois de ver o item, transfiro um Pix. Tá tudo certo. Mas, toma esse cuidado. Quer dizer, mandar coisa por Uber. Tô te mandando, o Uber tá indo aí na sua casa. Enfim, cara, isso aí, né? Tá louco. Não faz e às sentido. vezes eles usam um pouco do emocional, assim, a gente tem que cuidar muito. Eu já recebi, assim, então vamos se encontrar no local público, e o cara falava, pois é, até poderia, mas eu tenho criança pequena aqui, eu não posso levar a criança pequena junto, ela tá meio doente, não tem como tu dar uma passadinha aqui em casa. Cara, eu falo assim, desculpa, não tem como. É isso aí, cara, porque é um risco não só pra venda, mas pra tua segurança, né? Pra tua segurança pessoal. Imagina, você não conhece essa pessoa, sabe? E outra coisa importante também, de preferência, comunique a alguém próximo, né? Que você tá fazendo esse tipo de transação pra evitar qualquer tipo de transtorno. E também, aí, pra mim também uma dica meio de ouro realmente esse é um item incrível a ponto de eu fazer esse tipo de movimentação. Se hoje em dia eu consigo comprar esse item, ele é um pouquinho mais caro, mas é de um vendedor que eu tenho confiança, já estabeleci com ele algum tipo de relação comercial, sabe? Ou conheço alguém que já o fez, e o cara vai me mandar por correio, quer dizer, sabe? É bom pra todo mundo, é rápido pra todo mundo. Vai custar um pouquinho mais caro, mas é a minha taxa da segurança, né? É a minha taxa da garantia de que aquele item vai chegar na qualidade que eu quero e na condição que eu espero. Então, na hora de precificar, muitas vezes o barato sai caro. Inclusive, o que a gente ouve muito relato de gente que compra via marketplace, tenho certeza também que alguns ouvintes nossos trabalham desse processo ou compram ou vendem para esse processo, mas é um ponto de atenção importante que é a galera que marca para entregar item ou comprar item em metrô, sobretudo em grande centro, em São Paulo isso acontece muito. E também é um ponto de segurança importante, você não sabe quem que é a pessoa que está indo ali e tudo mais, tal. Uma vez eu passei por uma situação que foi assim... graças a Deus deu tudo certo, mas depois eu me dei conta da bobagem que eu fiz.
Que foi o seguinte, eu comprei um Nintendo DS, uma ediçãozinha de colecionador que eu queria. E o rapaz, em especial, ele falou, me encontra em tal estação do metrô. A estação do metrô, em especial, era do lado do meu trabalho lá em São Paulo. Eu falei, beleza, te encontro lá. Só que o que acontece? Para ficar prático para mim, prático para a pessoa em especial, eu não entrei na estação. Então eu fiquei por trás, né? Se tem a catraca, digamos assim, e o cara tava do outro lado, entendeu? Então imagina a situação, você tem uma grade que você consegue passar um itemzinho ali, o DS eu consigo passar o dinheiro para a pessoa, mas assim, se a pessoa pegar o meu dinheiro ali, ou se me entregar uma caixa com pedra e sair sem olhar para trás, eu perdi essa pessoa, entendeu? E depois eu falei, precisava passar por isso? Depois que eu me dei conta da situação, falei, não precisava, eu poderia ter gastado R$20 de pack e pedido pra ele colocar por correio pra mim, e aí eu tenho, sei lá, também, de novo, nada impede do cara ter me mandado uma pedra, mas você tem ali uma situação onde houve uma conversa com esse cara e tudo mais, enfim, você não teria passado por essa situação de tensão, né? Bom, o Samuel, ele deu assim, 99% das dicas mais importantes, mas o que eu queria ainda só complementar, Samuel, é que é interessante esses sites, quando o site é fraudulento, tu vê que todo site, do melhor site ao mais fraudulento, ele vai ter um link chamado Quem Somos. Isso. E aí ele te dá aquela aparência de, vai dizer ali quem ele é, né? Daí a gente clica no Quem Somos, às vezes tem um CNPJ, e tem um endereço ali. Daí tu fica tranquilo. Pô, o cara tem uma empresa, o cara tá estabelecido num local físico. Mas não pare por aí, faça outras consultas. Hoje a gente tem Google Maps, joga o endereço lá, vê se não vai aparecer uma igreja ou um terreno baldio naquele endereço que o cara colocou. Assim, use dos seus meios, né, de investigador para ir um pouquinho além daquela aparência bonitinha do site. Isso é muito importante. E claro, além de usar o Reclame Aqui, né, dá uma olhadinha lá nesses sites maiores, onde você vê se já há reclamações ou não. Mas tem algo também muito interessante, Samuel, e que eu olho também na condição de alguém que futuramente possa ser um vendedor, porque em algum momento da minha vida eu posso não querer ter mais paixão ou amor por determinado item que está na minha coleção e querer vender ele. E eu também penso no vendedor que vende pouco, porque se você vai nos grupos grandes de marketplace ou de Facebook, você sempre vê os mesmos vendedores que vendem demais. E aí você sabe que é tranquilo comprar com eles. Mas se você se põe na qualidade de querer vender algo, às vezes é difícil para quem nunca vendeu. E aí vale uma dica de ouro que o Samuel já deu, que é, se você for vender algo e você quer que as pessoas confiem em você, poxa, já chega no seu anúncio e já coloca links de pessoas dentro do Facebook, por exemplo. Pô, já fiz uma negociação amigável com o Samuel, já fiz uma negociação amigável com tal pessoa. Eles podem já dar um alô aqui no Facebook, dar um comentário de que a negociação deu tudo certo. E de preferência coloca aí umas 10 pessoas, porque às vezes a pessoa também pode estar colocando perfil falso e ela mesmo dizendo, ele é ótimo vendedor. Isso acontece muito. E tem que cuidar com tudo, mas isso já se você está começando a vender e você quer também dar essa tranquilidade para quem for comprar, use também um pouquinho desses meios, né? Fale com pessoas que de repente já são conhecidos da comunidade e que essa pessoa vai poder atestar a tua idoneidade. E outro golpe muito está acontecendo muito, Samuel, que tem que tomar muito cuidado, é na plataforma do Instagram. Porque o Instagram é uma rede tão social das pessoas ficarem comentando entre si. E aí o que acontece? A pessoa cria um logo de uma loja, daí se diz lojista dentro do Instagram, pega aí fotos de um monte de colecionador ao redor, e aí joga ali como sendo o seu marketplace. Então ele criou o Instagram dele, tá escrito lá Luiz Games, e aí joga um monte de foto aleatória da internet de produtos, e ele se diz como vendedor desses produtos. Aí você vai lá acreditando que é o cara tem seguidores, olha, ele tem um emblema, um logo, ele tem um monte de produtos à venda, que legal. Aí tu vai lá e tu faz um pix pro cara. E aí já era, né? Já era. Já era. Mas é isso mesmo, assim, uma das coisas também que eu tava lembrando aqui agora, especificamente em lojas virtuais. Também acontece bastante em marketplace, mas no marketplace ou mesmo no vendedor convencional,
você vai perceber, isso diminui porque você tem essa camada da autoridade que a gente mencionou aqui, que é perguntar para as outras pessoas se já fizeram um negócio com eles ou não. Mas no caso de um site online, dificilmente você consegue ter esse grau de reputação, digamos assim, e que você consegue aferir se realmente é real. O cara pode ter lá no site 5 estrelinhas no item, uns 3, 4 comentários abaixo do produto, mas você não vai saber se são pessoas efetivamente que mencionaram aquilo ou não. Mas tem uma dica de ouro também, 2 na verdade. Uma é da URL, né, o endereço virtual do site. Tentar isso, tipo, às vezes o cara cria lá um endereço que sei lá, um americanas.com, mas não é americanas.com, né? Ele dá uma maquiada ali. Então, eles tentam se fazer de um outro marketplace que de fato ele não é, ou de uma outra loja virtual que ele não é. Ele tá mascarando aquela informação, usando aquela técnica de phishing, né? Que ele se faz passar por outro, mas de fato ele não é. E também a qualidade do texto do cara, né? Que tem uns caras que são artistas, escrevem um texto tudo errado. De 2 uma, ou se a loja realmente existe, tem que demitir o redator, porque o cara não sabe escrever, ou de fato o cara ali na ingenuidade, ou mesmo na falta de preparo e capacitação, escreve umas bobagens ali, uns erros de digitação, um erro de ortografia, e aí você fala, tem alguma coisa errada. Use o seu senso aranha, meu amigo. Se você perceber que tem alguma coisinha diferente, desconfie, porque isso é um instrumento importante que você tem e pode carregar consigo para evitar esse tipo de situação. Com certeza, Samuel. Eu acho que depois de tanta dica, a gente pode dizer aquela frase clássica da internet que o golpe tá aí, cai quem quer. Não tem jeito melhor de terminar esse programa. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Mais uma vez, como a gente sempre fala, não deixe de comentar nas nossas redes sociais, né? A gente tá lá no Instagram, no YouTube. A gente volta e meia posta nos grupos dos nossos colegas no Facebook. Enfim, aliás, até pra gente fazer um comentário, uma ressalva importante. A gente tem bons amigos aqui que são seguidores aqui, são inscritos aqui nas nossas ações. E dessa galera toda que a gente tá habituado a se relacionar, né? As lives virtuais. E aí eu não vou citá-los por uma razão em especial, porque tem tantos amigos em tantas lives, mas as lives que a gente costuma participar, então são pessoas da mais alta idoneidade. Quer dizer, tô mencionando que não vou citar, porque se eu citar, eu possivelmente vou me esquecer de algum outro colega e eu não vou ser justo com eles. Mas quem compra jogo em live, quem compra jogo em grupo, né? Os nossos colegas aí do Top Game Brasil, que é uma plataforma enorme, quer dizer, eles não são responsáveis por seus 84 mil inscritos, mas a gente sabe que ali dentro daquele universo tem uma enormidade de pessoas que são absolutamente idôneas, que estão habituados a realizar negócios da maneira mais transparente possível. Claro que nesses ambientes, sobretudo enormes como esses espaços, você tem figuras que estão ali se aproveitando, enfim, da boa-fé dos outros, mas a galera em especial lá da Top Game Brasil, para dar um exemplo, tá sempre atenta a esse tipo de coisa e acaba sempre que possível criando elementos, estruturas para coibir esse tipo de prática ruim, porque acaba manchando de alguma forma, né? Não dá para dizer que mancha a comunidade, porque ela se autorregula de tempos em tempos, ela tá sempre ali atenta a tirar essas figuras que não representam a comunidade, mas esses espaços todos que a gente está habituado a frequentar, as lives, enfim, dos nossos amigos, enfim, são os espaços que a gente recomenda, evidentemente, para que você possa fazer a sua compra. E você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte que está nos acompanhando, que sabe disso, porque é lá onde habitualmente você já o faz. Então a diquinha de ouro: procure, se informe, tente entender quem são os bons vendedores ali e revendedores, que vai dar tudo certo. Luiz, mais uma vez, meu amigo, boa semana para você e a gente se vê semana que vem. Igualmente, Samuel, a você e a todos os ouvintes. Um grande abraço. Valeu, galera. Até semana que vem.